Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Nos conectamos mais uma vez para um momento de culto a Deus. É tempo dedicado para a reflexão e a oração, tempo de buscar a Deus e deixar que Ele conduza nossas vidas. Abra o seu coração, abra sua mente. Deus quer falar com você. Ele é Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas. É Deus Filho que veio a nós por amor e por nós foi a cruz. Ele é Deus Espírito Santo, presente entre nós, Deus vivo e ativo que está aí com você. Se você nos acompanha ao vivo, pode interagir pelos chats no YouTube e no Facebook. Registre ali seus motivos de oração. Se você tem acompanhado nossos cultos por aqui e quiser também mais informações sobre a comunidade, sobre as nossas atividades, pode também fazer contato pelo nosso WhatsApp. Nós estamos refletindo este mês sobre as ações de misericórdia. Nosso ponto de partida é a palavra de Jesus registrada em Mateus, que diz: "Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram." Estamos refletindo sobre este chamado de Jesus, chamado à ação em favor do outro. Ele nos convida a perceber e atender às necessidades das pessoas à nossa volta. Você tem sido sensível às necessidades das outras pessoas? Nem sempre estamos atentos. Ficamos distraídos ou envoltos em nossos próprios problemas e muitas vezes sequer enxergamos as pessoas à nossa volta. Nas ruas, no mercado, no trânsito, vamos e voltamos, insensíveis muitas vezes ao que se passa à nossa volta. Pode ser uma forma de nos protegermos da sobrecarga da vida. As demandas são intermináveis, não é verdade? Mas o texto de Mateus 25 é duro. Aqueles que não agem com misericórdia são rejeitados. Jesus diz no versículo 45 que quando deixamos de agir com misericórdia com alguns desses mais pequeninos, nós estamos deixando, na verdade, de agir com amor e misericórdia para com o próprio Jesus. Não deixemos nosso coração endurecer. Feche os seus olhos por um momento. Reflita sobre suas ações, sobre os seus pensamentos. Deixe o Espírito Santo conduzir o seu pensamento. E assim nós queremos orar juntos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, reconhecendo a nossa limitação e a nossa dureza tantas vezes. A vida muitas vezes nos aperta e nós vamos nos justificando e nos escondendo e não damos atenção para as pessoas que estão perto de nós, que passam pelo nosso caminho. Senhor, nós queremos pedir, tem misericórdia de nós. Olha, Senhor, para nós com o Teu olhar de amor e nos alcança, Senhor, com a Tua graça. Nós queremos viver em novidade de vida e queremos pedir, Senhor, que Tu possas agir em nós com o Teu perdão, mas também com a Tua força para que possamos ser transformados e assim agir com misericórdia. Nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, para que possamos também ter misericórdia, assim como Tu tens. Oramos em Cristo. Amém. Quando percebemos nossa falta, quando nos conscientizamos que não agimos sempre com misericórdia, quando reconhecemos que pecamos contra Jesus, somos então encontrados por Ele. Ele nos traz boa nova, notícia de perdão. Ele nos ama e por nós se entregou na cruz, carregou a nossa dureza, a nossa falta de misericórdia também. Conforme lemos em 1 Pedro, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas
vocês foram curados. Jesus nos limpa e perdoa, nos dá um novo coração, coração de carne e não de pedra. Ele quer agir em nós e através de nós. Agradeça a Ele por seu perdão e misericórdia. Na reflexão de hoje, daremos atenção especial a 3 dessas ações de misericórdia: dar de comer, dar de beber e vestir. O texto sobre o qual vamos meditar está inserido no Sermão do Monte. Jesus está ensinando uma multidão a respeito de muitos assuntos, e depois de falar sobre os tesouros da vida e sobre nossa relação com as posses materiais, ele continua assim: portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Comer, beber e vestir são necessidades básicas, são essenciais para a vida. Exatamente por isso elas mexem tanto, mexem fundo com nossos instintos de sobrevivência. Elas nos inquietam, geram preocupação. Quando a vida fica mais apertada e as necessidades ficam mais agudas, sofremos e ficamos ansiosos. Mas é provável que a maioria de nós não tenha passado realmente fome algum dia na vida. De forma geral, a maioria de nós vive em situação muito confortável, melhor do que a enfrentada por nossos pais, avós e bisavós. Temos mais comida e comida de melhor qualidade. Temos acesso a informações nutricionais, podemos escolher nosso cardápio dentro de um incrível leque de opções. Ainda assim, temos medo da falta. Nos angustiamos com a possibilidade de ficar sem algum item de conforto, sem alguma comida que gostamos, sem a roupa da última moda, ou sem as últimas novidades da tecnologia, ou tantas outras coisas. Embora não sejam necessidades básicas, nos acostumamos a elas e não concebemos a vida sem elas. Vivemos, então, de forma insegura, correndo sempre atrás, sempre com novas necessidades. Corremos embalados por anúncios e propagandas que nos prometem sempre algo mais. E essa insegurança, que se torna insegurança da alma, gera ansiedade e preocupação. E se desdobra em acúmulo ganancioso, em êxito pessoal às custas de outros,
em insensibilidade com a dor e o sofrimento alheio. E quando falta para você, quando falta aquilo que realmente precisamos, como então encaramos as nossas reais necessidades? Você confia no cuidado de Deus nessas horas? Vejamos como continua o discurso de Jesus em Mateus 6. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A proposta de Jesus não é uma proposta de vida passiva, mas também não é uma proposta de um ativismo desenfreado. Ele propõe o agir em confiança no amor de Deus. Crer na providência divina, portanto, não é cruzar os braços, não significa cruzar os braços, mas sim evitar a ansiedade, a angústia, confiando que Deus nos dará força para buscar o sustento necessário, o nosso e o de outras pessoas também. Crer nesse sustento que vem de Deus é exercitar a gratidão em tudo que temos. É buscar em Deus a simplicidade e o contentamento. É também olhar para aqueles que não têm, ou têm menos, com compaixão e com generosidade. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é também agir para que os valores do reino e a justiça do reino sejam manifestados aqui, agora, entre nós. Sabemos que aqui, nessa realidade, essas manifestações serão sempre parciais, limitadas, mas somos chamados a plantar sinais, sinais que apontam para o alto, que promovem a dignidade do ser humano, que promovem o valor de cada pessoa. Olhando para a realidade do mundo, vemos muita tristeza e injustiça. Apesar de toda a evolução tecnológica, apesar dos meios de produção cada vez mais ativos, cada vez melhores, nós não temos conseguido distribuir de forma adequada os recursos. Muitos ainda precisam enfrentar de forma muito dura essa pergunta: o que vamos comer? O que vamos vestir? Ainda existem muitas pessoas passando fome. Segundo o relatório divulgado em julho último pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, cerca de 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. Outras 2,3 bilhões de pessoas sofrem com o que é chamado de insegurança alimentar. São dados referentes a 2022. A insegurança alimentar ocorre quando uma pessoa ou uma família não possui o acesso a alimentos saudáveis e que sejam suficientes para satisfazer as suas necessidades. Ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Em 2022, no Brasil, 10,1 milhões de pessoas sofreram de desnutrição.
o que representa 4,7% de toda a população do país. 21 milhões de brasileiros se encontravam em situação de insegurança alimentar grave no passar do ano passado, o que representa quase 10% de toda a população brasileira. Entre as que sofrem de insegurança alimentar grave e moderada, somando esses dois grupos, esse número de pessoas chega a 70 milhões, ou seja, algo em torno de 32% da população. 1/3 da população brasileira tem dificuldades de manter uma dieta adequada. Apesar dessa realidade triste, por incrível que pareça, toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente apontou que 931 milhões de toneladas de alimentos, desses alimentos que chegam lá no varejista e nos consumidores e nos restaurantes, eles são desperdiçados. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura estima que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente no mundo. Se considerada toda a cadeia produtiva, desde o início da produção até o consumo final. Ou seja, 1/3 de tudo que nós produzimos é perdido. A ênfase em produtividade que predomina no mercado financeiro e as condições de transporte dos alimentos são apontados pelos especialistas como os principais fatores geradores desse problema. Quando nós compramos um alimento, na verdade estamos pagando também por esse 1/3 desperdiçado. Certamente existem pessoas preocupadas com isso e tentando minimizar esse descarte, mas ainda estamos muito longe de uma administração eficiente da produção de alimentos. E a água? Muito tem sido dito sobre a crise hídrica que se aproxima. O Relatório Mundial de Desenvolvimento da Água das Nações Unidas, lançado em 2020, prevê que até o ano 2050, entre 3,5 a 4,4 bilhões de pessoas viverão com acesso limitado a esse recurso, a água. Segundo o secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo não têm acesso à água própria para o consumo. Muitos nesse mundo, infelizmente, passam sede. Quando o assunto é vestimenta, a preocupação é com o frio. Os efeitos do frio aumentam a incidência de doenças respiratórias, mas também geram morte. Em algumas situações, a hipotermia pode levar a óbito. Todos os anos são registrados mortes de pessoas em situação de rua, por exemplo, por hipotermia, aqui na região sul do Brasil. Em países com invernos mais rigorosos, as estatísticas apontam que as mortes causadas pelas baixas temperaturas podem chegar a 5% do total. A outra face dessa história é o descarte das nossas vestimentas, que gera montanhas de lixo por todo o planeta. As imagens dos lixões de roupas em Gana e no deserto do Atacama, aqui no Chile, são impressionantes. Olhando para essa realidade, compreendemos que temos muito a fazer. Além de alimentar, saciar e vestir, somos chamados também a revisar nossos hábitos de consumo. O consumismo exagerado que vivemos em nosso tempo, ele se alimenta dessa nossa insaciável fome por significado e aceitação. O discurso de Jesus nos convida a refletir não apenas sobre nossa reação diante da escassez e da falta do outro, da nossa própria, mas também diante da abundância. Como encaramos a fartura? Quais são nossos hábitos de consumo quando temos acesso, quando temos condição? Como gastamos nosso dinheiro, nossos recursos? Quanta coisa jogamos fora? Quanta comida desperdiçamos? Como usamos a água potável nas nossas casas?
quero propor, a partir do discurso de Jesus em Mateus 6, uma reflexão em 3 dimensões. Primeiramente, precisamos reconhecer que somente em Jesus nossa alma será saciada verdadeiramente. O Evangelho anuncia que Deus nos dá o que realmente precisamos. Precisamos de paz, de perdão, também de pão. Mas paz e perdão, especialmente, são dados unicamente por Jesus. A relação com Jesus é o alicerce para uma vida com significado, com harmonia, com paz, com prosperidade. Jesus respondeu: "Eu sou o pão da vida", quando conversava com uma multidão faminta. Jesus é o pão da vida. Todos os recursos que pudermos gerar, tudo que pudermos comprar e consumir, não nos dará satisfação plena e realização permanente. Só Jesus pode alimentar a nossa alma. Ele disse no meio de uma festa: "Quem tem sede, venha a mim e beba", porque quem bebe de Jesus, dele vão fluir rios de água viva, porque na verdade só Ele pode matar a nossa sede de vida. Ele é água viva. Todo o nosso esforço, todas as nossas boas obras, todo o bem que pudermos fazer pelos outros será insignificante para nos redimir, para nos vestir de justiça. Todos os que foram unidos com Cristo, diz Paulo em Gálatas, se revestiram dele. Precisamos ser revestidos por Jesus. Somente Ele pode nos conferir dignidade e o valor que buscamos. Em segundo lugar, a partir do Evangelho, a partir do amor de Deus, somos convidados a mudar conceitos de vida, a mudar nossos hábitos. E mudar hábitos, mudar costumes enraizados em nós, não é um exercício fácil. Sem nos darmos conta, nós vamos construindo o nosso jeito de pensar, de viver conforme as leis à nossa volta, as leis do mercado, dos meios de comunicação. Quando menos esperamos, estamos tomando atitudes automáticas, sem muita reflexão. E diante de tantas ofertas, nos esquecemos de fazer a pergunta importante: eu preciso realmente disso? Jesus nos convida a exercitar uma vida de simplicidade. Ele nos convida a buscar uma liberdade maior, a liberdade de não precisar de tantas coisas. Uma vida mais simples pode ser também muito rica, pode ser muito prazerosa, rica em propósito, em significado. Jesus propõe viver o presente, usufruir aquilo que temos, ter prazer no que nos é dado. Não precisamos ser escravos do consumo. Em terceiro lugar, uma terceira reflexão, Jesus nos convida a fazer parte da sua ação nesse mundo, agindo com misericórdia para com os necessitados. Jesus nos chama a praticar ações de misericórdia. Jesus propõe que cresçamos na confiança em sua providência, sem cruzar os braços, mas com esperança e generosidade. Poder dar e ajudar é graça, é abundância, é semear, é ter esperança. Ele nos diz ainda hoje, como disse um dia aos discípulos: deem vocês mesmos de comer. Alimentar ou vestir são atos de misericórdia. Mas Deus nos chama também a transformar estruturas injustas e criar condições para que todas as pessoas tenham o que comer, o que beber e o que vestir. A prática da misericórdia assume então muitas faces, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida comunitária. Aqui, como comunidade, como Luterana Floripa, temos exercitado a misericórdia através de projetos como o Pão e Vida e o Projeto Dorcas. No Projeto Dorcas, apoiamos gestantes em situação de necessidade, confeccionando enxovais para os bebês. O nome Dorcas vem de uma personagem bíblica que confeccionava roupas para as pessoas em necessidade.
e assim também queremos agir. O projeto Pão e Vida acompanha cerca de 30 famílias de baixa renda, fornecendo mensalmente uma cesta básica, roupas e apoio também em outras áreas. Você pode fazer parte, você pode doar roupas, cestas básicas, recursos financeiros que serão direcionados a essas famílias necessitadas. Uma equipe de voluntários separa as roupas, compra as cestas, confecciona enxovais, distribui de acordo com as necessidades. São expressões de misericórdia. São exercícios de serviço em nome de Jesus. Se você deseja servir também, você pode fazer isso aqui como voluntário. Pode exercitar aqui junto conosco as suas ações de misericórdia. Nesses ministérios que citamos, Pão e Vida e o Dorcas, faça contato pelo WhatsApp da Luterana Floripa se você quer ajudar. E vamos conversar sobre quais são as possibilidades de inserção. Que o Espírito de Deus nos inspire, nos capacite para seguirmos os passos de Jesus. Que nossas vidas sejam expressão desse amor e da misericórdia dele. Que a nossa confiança em Jesus nos conduza a uma prática diária da misericórdia. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor revelado a nós. Obrigado, Senhor, porque em ti nós temos a alma alimentada, saciada, somos vestidos de justiça. Senhor, que a partir dessa certeza que vem da fé e da relação contigo, nós possamos também exercitar a misericórdia. Que possamos ter misericórdia com as pessoas à nossa volta, que possamos olhar, perceber e agir na direção daqueles que precisam. Que possamos, Senhor, com generosidade, alcançar aqueles mais necessitados entre nós. E pedimos também, Senhor, que Tu nos ajudes a viver de tal forma que possamos, além de ser bênção para pessoas, possamos também ser instrumentos de manutenção desse lar que o Senhor nos deu. Que possamos cuidar, Senhor, desse planeta como também expressão de misericórdia, porque, Senhor, necessitamos da água, do solo que produz o alimento, necessitamos, Senhor, dessa riqueza que o Senhor nos dá, precisamos administrá-la com sabedoria. Nos ajuda, Senhor, não queremos ser negligentes com a abundância que o Senhor nos dá, que possamos servir ao Senhor com alegria, com misericórdia a cada dia. Amém. Nós temos alguns avisos. Quero convidar você para a roda de conversa sobre saúde integral da criança. Nós vamos aqui no dia 19 de agosto, presencialmente às 9h30, aqui no casarão da Luterana Floripa, reunir pais, cuidadores de crianças, para conversarmos a respeito desse cuidado integral. Teremos uma pessoa cuidando também das crianças maiores de 4 anos, então se você tiver um filho, uma filha nessa faixa de idade, você pode trazer também junto R$10 por criança, vai ser o que nós vamos reservar para auxiliar a pessoa que vai então cuidar das crianças. Nós temos o curso Alfa, iniciando agora em agosto, no dia 25. Ele fala sobre as bases da fé, sobre como nós nos relacionamos com Deus, o que Deus fez por nós. Você é convidado a participar e também é desafiado a convidar outros para que conheçam melhor as bases da fé cristã. Inscreva-se pelo WhatsApp da Luterana Floripa e também, se necessitar, você pode ter mais informações. Nós teremos encontro do Movimento Encontrão também em agosto. Você pode também ter mais informações pelo nosso WhatsApp, pode se inscrever e participar se você desejar. Nós somos muito gratos àqueles que têm também participado da vida financeira da comunidade. Queremos desejar que Deus continue cuidando e abençoando sua família e desafiando você a permanecer também participando assim financeiramente também dos diversos projetos da Luterana Floripa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família,
que Ele envolva você com a sua graça, que Ele guie os seus passos e que Ele conduza a sua vida em misericórdia e para agir em misericórdia em favor dos outros. Assim seja. Um bom tempo, uma boa semana para todos.